rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz a sua palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos Sermões de São Leão Magno, Papa, cujo título é o seguinte: A ascensão do Senhor aumenta a nossa fé. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Assim como na solenidade pascal, a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria, pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades, e associada ao trono de Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo, isto acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacile a fé, esmoreça a esperança ou esfrie a caridade. Nisto consiste efetivamente o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis. Crer sem hesitação naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Como poderia nascer esta piedade? Ou como poderíamos ser justificados pela fé se a nossa salvação consistisse apenas naquilo que nos é dado ver? Na verdade, tudo o que na vida de nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramentais, e para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu à doutrina, em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos que creem, iluminados pela luz celeste. Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores, jamais puderam atemorizá-las. Em defesa dessa fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade e moças na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos,
ainda se atemorizavam perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia de sua ressurreição. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto antes era motivo de temor se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente, com os olhos do Espírito, que aquele que ao descer à terra não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. A partir de então, caríssimos filhos, o Filho do Homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo, como Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou de um modo novo e inefável a estar mais presente no meio de nós, pela divindade, quando sua humanidade visível se ocultou de nós. Por conseguinte, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conhecimento da igualdade do Filho com o Pai e a não mais necessitar da presença palpável da substância corpórea de Cristo, pela qual ele é inferior ao Pai. Pois, subsistindo a natureza do corpo glorificado, a fé dos que creem é atraída para lá, onde o Filho unigênito, igual ao Pai, poderá ser tocado não mais pela mão carnal, mas pela contemplação do Espírito. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, cada dia nos aproximamos um pouco mais da celebração da solenidade da Ascensão do Senhor. No próximo domingo, a celebraremos de um modo bastante alegre, cheios de festa, lembrando aquele dia em que nosso Senhor retornou ao Pai e deixou de estar visível diante dos seus apóstolos e de todo o povo. Hoje nós ouvimos esse texto de São Leão Magno, Papa, que nos apresenta uma realidade bastante bonita da fé que não desaparece quando Cristo desaparece fisicamente. Ao contrário, a fé que aumenta ainda mais quando já não é possível ver o Cristo fisicamente. Diz São Leão Magno, a ascensão do Senhor aumenta a nossa fé. Sim, justamente porque com a ascensão, Jesus deixou de estar simplesmente ao lado ou à frente dos seus discípulos e passou a estar dentro deles. Seguida da ascensão, vem a descida do Espírito Santo, que revela aos discípulos tudo aquilo que Jesus havia ensinado, que explica tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Pois bem, aquilo que foi vivido, lembra São Leão Magno, visivelmente, fisicamente com Cristo, no momento em que ele desaparece fisicamente, tudo isso aparece nos sacramentos. Tudo isso é vivenciado nos sacramentos. E não existe riqueza maior do que essa. Aliás, uma definição de sacramentos é justamente essa: sinal visível da graça invisível. É a ação de Cristo em benefício dos seus. É a ação de Cristo. Nos sacramentos está
está presente todo o mistério que os discípulos e as discípulas daquela hora puderam enxergar. Sob o véu do sacramento está presente toda a realidade que os discípulos e as discípulas de então podiam ver. Isso enriquece mais ainda a nossa fé. Dali, do Monte das Oliveiras, depois que Jesus desapareceu nas nuvens, os discípulos saíram alegres, diz a palavra de Deus. Saíram preparados para anunciar a experiência que tiveram do Senhor. Então, o desaparecimento visível de Cristo favoreceu o crescimento da fé daqueles homens e mulheres daquela hora e também favorece o crescimento da fé dos homens e mulheres de agora, nós que somos chamados a ser seus discípulos e apóstolos. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, dia 13 de maio, dia que se celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima, queremos nos voltar para Maria de um modo muito especial, reconhecendo nela nossa mãezinha, aquela que assiste na eternidade, na presença de Jesus e o adora eternamente, e que é nossa pedagoga, porque nos toma pela mão e nos ensina também a adorar seu Filho Jesus. Coloquemos em confiança nas mãos de Nossa Senhora nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu caro irmão, minha cara irmã, desejo uma quinta-feira repleta de Deus. Que você faça uma verdadeira experiência do ressuscitado. Que você realmente se deixe tocar e conduzir por Ele, para experimentar todas as bênçãos que Ele tem reservado para você. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Senhora de Fátima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.